E aí, turminha do quarto ano, esse encontro novamente é para dar continuidade, né, gente? A nossa aula, que nós iniciamos sobre os biomas, né? Falamos sobre o Pantanal, falamos sobre o campus, e continuando o nosso capítulo 5, né, sobre os biomas brasileiros 2, a gente agora vai falar um pouquinho sobre o Cerrado e sobre a Caatinga. Né? A gente tentou resumir aí, dividimos em duas aulas para que esse conteúdo chegue de maneira leve, para que vocês compreendam melhor cada um, tá bom? Então vamos começar? Aliás, vamos continuar a nossa aula, tá certo? Bora lá? Aula de Ciências, quarto ano, segunda videoaula do segundo semestre. O tema é a nossa revisão, né? A gente está chamando aqui de parte 2, que dá continuidade, né, no nosso conteúdo. O objetivo, rever esses conteúdos do capítulo 4, Biomas Brasileiro 2, que a gente vai conversar agora sobre o Cerrado e a Caatinga. Ok, gente? Vamos lá. Aí eu coloquei essas duas imagens, né, para a gente ver essa diferença entre o Cerrado e a Caatinga em relação a esses dois biomas, né? A gente pode ver realmente a vegetação bem diferenciada. É isso? Tá claro para vocês? Vamos conversar então um pouquinho sobre o Cerrado. Localizado na região centro-oeste do Brasil, vocês estão vendo aí, ó, no mapa, essa localização direitinho, né? Segundo maior bioma do país, vegetação formada por árvores baixas e espaçadas, além de arbustos e gramíneas, né? Gramíneas, gente, essa vegetação baixinha aí, como se fosse uma graminha, né? E vocês podem ver que a árvore aí na figura é uma aqui e outra acolá. Realmente há esse espaço entre elas. O clima do bioma é bastante seco e as árvores têm raízes bem profundas para captar água, né? Então, essas árvores, para sobreviver, as raízes dela realmente alcançam uma profundidade maior, né, no solo, para poder realmente buscar captar a água para a sua sobrevivência. É uma região muito ameaçada devido à modificação para criar áreas de plantação de soja e cana-de-açúcar, né? Mais uma vez aí o homem, né, devido às suas necessidades, né, no caso, modificam às vezes esse bioma para plantar soja e cana-de-açúcar. Tá bom? Tá claro isso aí para vocês? Bem, gente, agora a gente vai falar um pouquinho do cerrado das espécies, né? As características lá dos animais do cerrado. O cerrado possui algumas espécies características como tamanduá-bandeira, né? Lindíssimo, tatu-bola e aí o lobo-guará, né? E a gente sabe, né, que o lobo-guará vem aí com tudo aí, que vai ser o símbolo da nossa nota agora de R$ 200, né, gente? Então tá aí, apresento a vocês a figura do lobo-guará, ok? Tudo certo? E a gente vai falar agora um pouquinho da caatinga, né? A caatinga está localizada no nordeste do Brasil. Então, assim, a gente tá vendo ali no mapa o Ceará, né? Nós estamos, então, o nosso bioma é a caatinga, né? Possui grande período de seca, também chamado de estiagem, que pode chegar até 9 meses. Então, a estiagem aí chega a 9 meses, né, gente? Olha aí. Na época da seca, as plantas chegam a perder as folhas como estratégia para diminuir a transpiração e evaporação da água, certo? Então, assim, quando volta a chover, as plantas novamente produzem essas folhas, transformando a paisagem que fica bastante verde. Algumas plantas possuem as folhas modificadas em espinhos e acumulam água no caule, como os cactos. Então, aí do lado, a gente tá vendo aí, né, a figura da caatinga. A gente tá vendo esses cactos aí, realmente é a região bastante seca. E que justamente nessa época da chuva, os cactos, eles captam a água necessária que fica acumulada nesses caules para, quando for na época da seca, eles conseguirem realmente sobreviver, viu? A água fica acumulada aí dentro do caule do cacto, ok? Claro para vocês? Bem, gente, aí a caatinga, né, são os animais característicos, né? Vamos lá. Os animais que vivem na caatinga são a arara azul de Ileá, belíssima, né, gente? O carcará, uma ave muito conhecida realmente na caatinga, e o calango, né, que é comum, que acho que tanto na caatinga, né, você vê calango em tudo quanto é canto aqui, não é isso? Certo?
Tudo claro para vocês? E chegamos nas nossas atividades. A nossa tarefa realmente é um resumozinho, né, dos principais tópicos que a gente conversou e que vocês podem também pesquisar, principalmente no livro, tá, gente? No livro de vocês, tá certo? Lá do capítulo 4, Biomas Brasileiros 2, tá bom? Primeira questão. Sobre o cerrado, assinale um X nas alternativas corretas, né? Então, o X nas corretas. Está localizado na região centro-oeste, é um ambiente muito úmido, as árvores da região possuem raízes bem profundas para captar melhor a água. O lobo-guará não é um animal encontrado no cerrado. Muitas regiões desse bioma foram transformadas para dar espaço para as plantações de soja e de cana-de-açúcar, né? Então, assinale apenas as alternativas corretas. Segunda questão. Cite 3 animais encontrados na Caatinga. Então, vocês vão escrever esses 3 animais aí encontrados na Caatinga, ok? Terceira questão. Sobre a Caatinga, assinale com X somente as alternativas corretas. Mais uma vez, só as corretas. Bem, ela está localizada na região Nordeste, bioma com presença de chuvas durante o ano todo. As árvores perdem as folhas para diminuir a evaporação da água. O período da seca é também conhecido como estiagem. As árvores são altas, com bastante folhagem, né? Então, aí estão as alternativas e vocês vão simplesmente colocar um X nas corretas. Tá claro para vocês? E essa observação que eu sempre gosto de lembrar vocês, gente. Essa atividade vocês estão que escrever no caderno de vocês e responder, né? Bem bonitinho lá. Registrem tudo, coloquem data, tá certo? Escrever e responder no caderno de ciência as atividades, que eu sempre gosto de lembrar, tá bom? E com capricho, tá certo? E a nossa reflexão aí, eu peguei esse quadrinho aí do Tucano Ecologista, que eu gosto muito, né? Que ele fala o seguinte... a minhoca pergunta, né? Fala para ele: que bacana, você está plantando uma árvore? E ele responde: respeitar uma árvore adulta é tão importante, gente, quanto plantar. E aí a minhoca fala: ai meu Deus, corre. E aí ele observa, né? E a árvore cai. Depois de um tempo, a minhoca: você está bem? Aí ele responde: a cada árvore que planto, eles ainda derrubam as outras. Quer dizer, é uma reflexão para a gente pensar, né? Que a quantidade, né, de derrubada de árvores aí é muito grande, né? A gente pode plantar, quanto mais se planta, maior ainda se derruba, gente. É muita árvore aí, é muita bioma destruído por causa dessas derrubadas. Então, é a maneira da gente pensar e proteger os nossos biomas, tá certo? E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido direitinho e até o nosso próximo encontro, tá certo? Tchau!